Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui em mais uma live ao vivo nessa plataforma do Instagram. Vamos aguardar um pouquinho. Alguém entrar na sala. Gracilei, né? Gracilei, boa noite, tudo bem? Você pode me dizer se está me ouvindo? Então, meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui em mais um Momentos de Luz, esse projeto, né, da nossa Casa Espírita, Caminho de Luz Emmanuel, que fica ali no Jardim Patrícia, na rua José Custódio Sobrinho, número 347. Todos são muito bem-vindos à nossa casa, uma casa fraterna, uma casa que acolhe, que instrui e que direciona, né, dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, nós sempre seguimos esse Evangelho segundo o Espiritismo, que é a luz, né, que nos guia, que nos direciona, que nos orienta e que nos consola. Sejam então bem-vindos para mais essa noite, este momento. Hoje a nossa reflexão, nós vamos falar sobre a educação moral na visão espírita. Quer dizer, a gente vai falar da questão moral, né, meus irmãos? Que infelizmente essa questão ainda que nos arrasta a esse planeta de provas e expiações. Então, o que a gente pode, para começo, falar da moral? A moral é um conjunto de regras, né, que determina o que é certo e o que é errado. Então, nós, os seres humanos, nós já viemos, né, na nossa consciência já gravada as leis de Deus. E nós, como ainda imperfeitos, nós esquecemos, menosprezamos essas leis, mas ela está dentro de nós e que rege o nosso caminho, que nos dá discernimento para que quando a gente use o nosso livre-arbítrio, a gente sabe o caminho a escolher, se é o caminho certo, se é o caminho errado. Joana Dark, boa noite, seja bem-vinda à sala. Então, nós vamos falar desta educação moral, mas primeiro nós vamos falar do Evangelho na sua introdução, que diz assim, o objetivo desta obra do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá na introdução. Boa noite, Joana Dark. Fala assim, os assuntos contidos nos Evangelhos podem ser divididos em 5 partes. São as ações comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, quer dizer, as previsões, né? E as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja e o ensinamento moral. Então, essas são as 5 partes divididas no Evangelho segundo o Espiritismo. Se as 4 primeiras partes têm sido objetivo de controvérsias, a última permanece inatacável. E qual que é a última, meus irmãos? Justamente o ensino moral, né? Então fala assim, que diante deste código divino, é o lugar onde todas as religiões podem se encontrar. Então, quando nós falamos de ensinamento moral, não tem divergência entre as religiões. É uma regra, é uma conduta, né? E o mestre nos trouxe, né? Todos, né? O mestre é apresentado como um tipo da perfeição moral que a humanidade deve almejar na Terra. A sua conduta moral representa a expressão mais pura da lei de Deus. Então, Jesus por que ele era esse guia e este modelo da humanidade? Porque a sua conduta também era inabalável. Inabalável.
Ele não, né, na presença de Jesus, não tinha, não tinha aquele que não visse a sua grandeza espiritual, porque a sua conduta era reta, tinha retidão, tinha princípios, tinha valores, porque ele foi o enviado de Deus, né, para nos ensinar a lei de justiça, de amor e de caridade. E para ensinar a lei, para ser um mestre, ele precisava estar enraizado, né, com todas essas virtudes. Mesmo diante a prova na terra, quando ele esteve conosco, ele não se abalou. Ele não temeu os doutores da lei, porque a sua grandiosidade espiritual estava acima de tudo. Na realidade, ele veio aqui para só nos ensinar esta lei, esta conduta, né? Então, quando a gente fala de leis morais, nós falamos que é um conjunto das leis divinas que rege a dimensão moral do ser. E no próprio Evangelho, né? No próprio Evangelho aqui, a gente vai falar primeiramente das leis terrenas. Essas leis terrenas, né? Que ela não alcança todas as nossas faltas, ela não pune todas as nossas faltas, porque muitas delas nós escondemos. E também na terra, a nossa justiça não é uma justiça, vamos dizer, absoluta. Ela pode ser imparcial, muitas das vezes ela é injusta, e muitas das vezes ela é movida, né, pelo poder, pelo orgulho, pela vaidade. Então, infelizmente, as leis terrenas, aqui no capítulo 5 do nosso Evangelho, que fala dos bem-aventurados aflitos, no item 5 diz assim, que a lei humana alcança certas faltas e as pune, mas a lei não alcança e não consegue atingir todas as faltas. Ela pune mais especialmente as que trazem prejuízo à sociedade, mas não atinge aqueles que cometeram faltas que prejudicaram a si mesmos. Então, quer dizer, essas leis terrenas que nós estamos, né, inseridas nela, que nós estamos passando por esse planeta de provas e expiações, essas leis terrenas vai nos punir diante a sociedade, a nossa má conduta. Mas diante a nós infringirmos as leis naturais, não vai ser corrigidas, né? As leis que nós infringimos até a nós mesmos. Por exemplo, o suicídio, né? Nós infringimos uma das maiores leis do Pai. A nossa conduta ali, quando uma pessoa tira a sua vida, ela está infringindo essa lei. E na questão das leis humanas, não terá punição. Mas e nas leis divinas, né? Vai ter que corrigir aquele ato contra si mesmo, contra a sua vida, que é um presente, é uma oportunidade. Então, meus irmãos, quando a gente fala dessa educação moral, a gente vai lá um pouquinho no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, né? No capítulo 3 da Lei do Trabalho, Allan Kardec faz uma anotação belíssima sobre a nossa educação moral. Olha o que ele fala. Depois da última questão, a 685, Allan Kardec faz uma observação. Ele diz assim, ó, há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria, a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres. E que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, essa educação moral, ele vem nos dizer que é o quê? É o conjunto de hábitos adquiridos. E que conjuntos são esses?
São os hábitos virtuosos ou ainda são os nossos hábitos infelizes, os nossos, vamos dizer, mau hábitos? Quando nós sabemos que temos regras a seguir, como nós sabemos que temos valores, né, princípios a serem colocados em prova, e nós infringimos essas causas, né, essas leis, o que acontece? Nós vamos ter que responder por elas. E quando nós, né, adquirimos essa educação moral, esses bons hábitos, essas virtudes, então nós crescemos, né? Nós vamos estar o quê? Evoluindo. Então nós podemos dizer que se mede o grau de evolução pelo grau de educação moral. Que quanto mais moral, quanto mais uma conduta bem direcionada, quanto mais valores que nós colocamos, nós vamos agir no bem, né? Então são todas essas virtudes que nós adquirimos durante a nossa caminhada, porque toda a nossa bagagem depois da Terra ela é levada para o plano espiritual. A nossa consciência permanece, né, ativa, latente mais do que nunca. Aí nós falamos assim, né, a questão dos hábitos, né, a questão da educação moral. Vamos pensar nos filhos, por exemplo. Uma família educa seus filhos da mesma maneira. Mais uns, né, tomam uma caminhada de má conduta e outros são mais virtuosos. Então, por quê? Nós temos que ter uma resposta com esses nossos, né, com esses nossos filhos. E a doutrina espírita vem trazer isso para nós. Um trouxe a sua bagagem espiritual, moral, conduta, valores e princípios mais enraizados. O outro ainda está na caminhada aprendendo. Então, esses valores que nós vamos adquirindo, essa bagagem espiritual que nós vamos adquirindo, fica enraizada dentro de nós. E à medida que nós, né, nos elevamos, né, nós evoluímos, o nosso comportamento, as nossas atitudes, né, o nosso discernimento, as nossas tendências tendem a ser mais assertivas, tendem a ser melhores. Aqui mesmo no nosso, na perfeição moral, no capítulo 7 aqui do Livro dos Espíritos, tem, né, a questão 918, que fala dos caracteres do homem de bem. Vem nos dar uma aula aqui, né, quando o espírito está nessa caminhada do bem. E na questão 919 ainda fala do conhecimento de si mesmo. Como eu vou usar os meus valores, os meus princípios, se eu não os conheço? Se eu não olho para mim, se eu não faço a minha reforma íntima, se eu estou sabendo, né, se eu sei que tem um mestre que veio, né, com a sua conduta inabalável para nos mostrar o caminho. E eu faço de conta, como diz ali, né, eu esqueço, eu menosprezo, né, essa caminhada de acordo com esta moral. Então eu só vou, infelizmente, retardando um processo de progresso para mim mesma. Então por isso que nós temos que ter cuidado, né, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Nós temos que sempre buscar a nossa perfeição, que é o que? Essa prática constante, combinada com a busca pela evolução e a correção dos nossos erros. É focar nesse progresso diário. É acordar e falar assim, o que eu posso fazer melhor hoje? O que eu posso fazer pelo meu irmão melhor hoje? Porque às vezes nós estamos tão assim, presos na matéria, que a gente acha que a nossa caridade é somente a caridade espiritual, ou moral, material, mas ela é moral e espiritual também.
Então, e principalmente, né, essa caridade moral e espiritual, porque a material é necessária, mas a moral e a espiritual, ela demonstra a sua grandeza de espírito, a sua grandeza de evolução. Então, esse progresso contínuo, não existe um fim para esse progresso espiritual, pois a escala evolutiva é interminável e a perfeição é um estado relativo a cada grau de evolução. Então nós temos também aqui no Livro dos Espíritos a hierarquia dos espíritos, de acordo com os mundos habitados, né? Então, quanto mais perfeito o espírito, mais, né, o seu grau de perfeição é elevado. E mais alto ele está na escala dos mundos habitados, até chegar nos mundos celestes. Mas nunca terá um fim desse progresso, né? Nós sempre, como nós somos espíritos, né? Espíritos eternos, então nós vamos estar em constante perfeição, em constante progresso. Nós vamos estar escalando mundos mais evoluídos. E Deus vai estar nos proporcionando, de acordo com a nossa necessidade e a nossa capacidade, vai estar nos instruindo através de todos esses amigos espirituais, todos esses ensinamentos de Jesus. Mas olha, o Espiritismo vem nos alertar, né, das nossas más tendências desde a tenra idade. Por que fala assim? Que nós temos que corrigir os nossos filhos quando nós percebemos os seus instintos de orgulho, de ambição, de egoísmo, né? Então nós precisamos conduzi-los para transformar. Nós como pais e mães e responsáveis por aquela criatura que Deus colocou na nossa caminhada. Vocês já viram quando a gente chega em algum lugar e vê a pessoa assim, mais quieta, até com semblante de paz? Isso mostra o seu grau de evolução. Agora aquela inquieta, aquela que perturba o ambiente, aquela que gosta de chamar atenção, de fazer barulho, essa ainda, né, tá buscando, né, essa caminhada evolutiva. É como a historinha da carroça vazia, né? Quanto mais barulhenta a carroça, a gente sabe que a carroça está vazia. Quando a carroça está cheia, ela faz menos barulho. Então, quando nós estamos cheios de virtudes, a nossa conduta moral ela está mais elevada. Vocês podem ter certeza. E os nossos hábitos inferiores começam a ser, né, diminuídos, apagados, e essas virtudes começam a ser, né, começam a se ocupar este lugar. Então, todas as nossas virtudes são meritórias, pois todas são sinal de progresso no caminho do bem. Mas esse bem, meus irmãos, tem que ser exercitado. Esse bem nós temos que exercitar ele todo dia. É exercício, não é viver no comodismo. Ah, eu já vou lá na casa espírita, eu faço os meus estudos, eu assisto as palestras online, eu já estou bem. Não. O que eu posso fazer pelo meu irmão? O que eu posso fazer pelo meu lar? O que eu posso fazer de melhor para melhorar o meu relacionamento com o meu esposo, com o meu filho, com aqueles que estão à minha volta? Isso é ter educação também moral, né? É educar, é a questão do respeito, né? Da nossa responsabilidade, da nossa solidariedade. Até eu estava lembrando aqui de uma matéria na escola, não sei quem de vocês que estão assistindo aqui, a educação moral e cívica. Eu não sei se tem hoje mais nas escolas, né? Mas a gente viu muito essa matéria, né? Quando eu estudava. Então a gente vai o quê? Promover esse conhecimento, né, das regras da sociedade. É aprender mesmo a respeitar, a ter responsabilidade sobre a nossa vida, as nossas coisas, né, as nossas atitudes. Então nós tínhamos isso na escola. E hoje nós estamos tendo dentro dessa doutrina maravilhosa, né, que nos ensina um caminho,
de evolução, porque essa evolução ela tem que ser constante, como a gente diz aqui nessa lei do progresso, né? Então, meus irmãos, vamos buscar mais, né? Vamos estar lendo livros, vamos estar buscando essa conduta mesmo, né? Vamos estar tendo mais discernimento, tendo mais consciência, porque nós sabemos o que está certo e o que está errado. Aqueles que vão infringir a lei, tanto as leis civis como as leis divinas, eles vão responder por isso. Existe também uma lei de causa e efeito. E nada vai ficar em vão, principalmente perante ao Pai, né? O Pai está ali anotando tudo. Seja o pequeno mau hábito, a pequena conduta ou a grande. Nós vamos ser responsáveis por essas decisões nas nossas vidas. Então, hoje o maior obstáculo da humanidade é justamente corrigir, né, esses defeitos e mudar. Estar olhando para dentro de si mesmo, porque muitas das vezes nós preferimos olhar o próximo, né? A gente não enxerga essa trave no nosso olho, a gente julga, a gente critica, é mais fácil. Porque olhar para dentro de nós é nos burilar. É tipo arrancar mesmo as ervas daninhas, né, as maledicências, os melindres. E tá trabalhando as virtudes, que as virtudes são trabalhadas. Todas as virtudes são trabalhadas. A virtude da paciência, da benevolência. A paz também é trabalhada. Porque quando eu busco equilíbrio nas minhas decisões, nas minhas atitudes, no meu comportamento, quando eu busco esse equilíbrio, eu encontro a paz. E quando eu encontro a paz, eu também, quando eu encontro essa paz, eu também encontro a felicidade que nós vivenciamos na Terra. Essa felicidade, né, relativa, que são os momentos felizes, que a gente consegue compreender o porquê da dor, o porquê que nós estamos passando por uma prova, o porquê que nós estamos passando, né, vendo o irmão espiar uma falta. Quando nós compreendemos tudo isso, dentro de nós, né, há um sentimento de tranquilidade. E nós conseguimos o quê? Colocar a nossa cabeça, né, à noite no nosso travesseiro e dormir tranquilamente. Quantos que têm um sono, né, é agitado porque a consciência ela está pesada. Então, como é bom nós fazermos essa revisão ao deitar, como diz Santo Agostinho, né, que falou muito da reforma íntima. E como é bom nós acordarmos agradecendo por mais um dia que o Pai está nos dando uma oportunidade. Agradecer, ter gratidão. Também ter a prática de oração, né, de louvar, de agradecer, de até pedir mesmo, mas mais agradecer do que pedir, porque o Pai, antes mesmo da gente pedir, Ele sabe do que nós precisamos. Porque muitas das vezes nós queremos, mas o Pai vai mais além. Ele sabe do que nós precisamos. Porque se Ele der o que nós queremos, pode ser que na nossa caminhada a gente desvie dela. Porque ainda, né, somos cheios de melindres, ainda de dúvidas, ainda de imperfeições. Não é verdade? Então, essa questão da educação moral é realmente buscar, né? Buscar esta evolução da conduta, né, das atitudes, do comportamento, desses hábitos. Ter sempre bons hábitos. Quem não já achou um celular na sua caminhada na Terra? E é o meu direito, é o meu dever, né? É o meu dever, é a minha obrigação de entregar. Se não sabe, né? Se a gente não consegue ali, porque hoje tem senhas, não consegue desbloquear para saber de quem, para ligar para alguém, a gente espera a pessoa ligar.
É um dever nosso. E isso também está aqui no nosso Evangelho, no capítulo 17, sedes perfeitos. Na instrução dos Espíritos, a primeira instrução dos Espíritos é sobre o dever. Lázaro vem trazer para nós, no item 7, ó, o dever é a obrigação moral. Primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Então, é realmente o dever nosso, dessa questão moral, dessa transformação, dessa busca, de lembrar do nosso Mestre Jesus na sua mais conduta moral na Terra. E a Joana de Ângela ainda vem nos falar assim, ó: renovação moral é compromisso para agora e não para a oportunidade. Não para a oportunidade. Não vamos esperar as oportunidades para fazer o bem, para ser bons, para ter atitudes boas e nobres. É tão bom, né, quando você faz uma ação bem, você se sente assim, já recompensada. Nossa, eu fiz isso porque a sua consciência, ela já está, né? Ela já está assim no progresso, na evolução, na questão mesmo moral desenvolvida. Não é isso, meus irmãos? Então, é moral mesmo. Quando fala assim, nossa, aquela pessoa é cheia de moral. Ou então aquela pessoa é moralista, né? Porque ela está tentando buscar fazer certo, agir corretamente. Claro que nem sempre nós vamos conseguir, porque nós estamos sendo colocados à prova a todo momento. Mas se nós exercitarmos, né, todos, né, esses comportamentos, essas atitudes, esses hábitos bons, com certeza isso vai enraizando e aí se torna natural, se torna uma prática natural. Então eu espero que vocês tenham compreendido o que eu trouxe para vocês hoje sobre essa educação moral na visão espírita, porque a visão espírita, a doutrina espírita, falando dessa lei de causa e efeito, vem nos falar que não fique impune nada nesta vida. Se hoje a gente não faz a reparação desse erro, aqui nessa reencarnação, nós vamos voltar para buscar, né, corrigir essas faltas. Nós estamos buscando. Por que nós estamos indo e voltando, reencarnando e voltando? Porque nós temos débitos do passado. Ainda a nossa moral não está de acordo com o que o Mestre, né, nos ensinou e o que nós precisamos alcançar. Então precisamos conduzir-nos a esta moral, né? E respeitar aquele também que está na nossa caminhada, porque nem sempre ele está no mesmo nível que nós. Nem sempre ele vai compreender o que nós queremos passar para ele. Mas a vida, né, Deus e toda a espiritualidade amiga, todos os ensinamentos, vai conduzi-lo também para esta moral, para este progresso, né? Então o que nós temos que fazer também pelo nosso próximo? Orar. Principalmente hoje pela iniquidade que está acontecendo na Terra. De todos os lados. Nós vemos iniquidade, injustiças, corrupções, né? Maldade. Mas todos esses vão responder pelos seus atos. Como diz, né? É as últimas encarnações. Aqueles que estão cometendo atrocidade já estão sendo enviados para mundos primitivos. Acabou a sua oportunidade neste momento. Mas lá, naquele mundo primitivo, vai ter uma consciência de que precisa acertar e esperar uma nova oportunidade. Então vamos aproveitar agora essa oportunidade. Olha bem, nós temos esses momentos de luz, nós temos palestra na casa, nós temos, né, esses canais maravilhosos, virtuais, que trazem palestras, trazem reflexões.
É só a gente buscar, é só a gente se esforçar, ter bom ânimo, ter vontade, ter coragem e ter fé principalmente. Então eu vou encerrando aqui agradecendo a presença de todos vocês, tá? Muito obrigada por estar conosco aqui mais um momento, porque nós vamos, nesses momentos de luz, nós vamos nos iluminando. Nós vamos também levando, né, esses momentos de luz para aqueles que estão na nossa convivência. E nesse livrinho de coragem, que eu gosto muito, já trouxe ele muito aqui, no item 2 tem assim, vou deixar essa mensagem para nós encerrarmos. Fala dos males pequeninos. Olha o que fala aqui interessante. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita. É a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou calo no pé. Não é a cerração que desorienta o viajor, ante as veredas que se bifurcam. É a falta da bússola. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega. Assim, na vida comum, na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais muitas vezes ela própria escarnece, a se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que ali se instalam sorrateiramente por dentro do coração. Albino Teixeira nos traz, né, essa mensagem nesse livro Coragem, psicografado pelo querido Chico Xavier. Então, tenhamos cuidado com as coisas pequeninas na nossa conduta, porque elas vão ser, né, as sementes do amanhã. Porque se hoje nós cuidamos desse terreno que é fértil, com bons hábitos, isso floresce. E a gente se torna, né, a luz na caminhada, assim como o Mestre nos ensina até hoje. Meus irmãos, muito obrigada. Lourdes, boa noite, você chegou aqui agora. Nós estamos encerrando, gratidão a todos. E compartilhem esse vídeo, né? Alcancem mais corações, iluminem mais vidas com a palavra, né, que o Mestre traz para nós com seus ensinamentos. Nós somos meras facilitadoras, mas o nosso coração, né, a nossa boca só fala o que o nosso coração está cheio. Então vamos encher de virtudes, de nobreza, de conduta moral. Que Jesus abençoe. Uma boa noite, fiquem com Deus e na paz. Tchau, tchau.